Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rodrigo. E aí, Lucas, boa noite. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live sobre carga viral, sintomáticos e assintomáticos. Nós temos aqui hoje o Dr. Rodrigo, que ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, e realizou seu mestrado e doutorado em microbiologia também pela UFMG. Ele realizou um ano de doutorado, de estágio doutoral na França, né? Não é isso, Rodrigo? Isso. E que você trabalhou com a caracterização genômica de vírus gigantes, né? E atualmente, pessoal, o Rodrigo, ele é professor substituto na UFOP e ainda é residente pós-doutoral no laboratório de vírus da UFMG. Certinho? É isso aí. Pessoal, obrigado, Lucas, pelo convite, pela introdução aí. Eu que agradeço. Toda a equipe também. Então, só para contextualizar o pessoal, né, a gente vai falar de corona hoje, mas realmente a minha formação não foi em corona, né? Então, eu sou biólogo pela UFMG e eu comecei a trabalhar com vírus, só para contextualizar o pessoal, ainda na minha iniciação científica, eu trabalhei com vírus da dengue. E aí, de repente, eu mudei, Uhum. quis ir mais para o lado da ecologia e da evolução, então comecei a trabalhar com vírus gigante. E aí eu fui toda a minha pós-graduação nisso. Né? E foi aí que eu fui para a França, fiquei um ano na França trabalhando no hospital, mas com vírus gigantes eu aprendi um pouco das técnicas moleculares e genômicas, né? Usando a bioinformática para estudar os vírus. E aí agora a gente está no meio da pandemia, e aí então acaba que toda a bagagem que a gente, né, como virologista, a gente vai adquirindo ao longo da carreira, a gente agora está usando para entender um pouco mais e discutir um pouco melhor sobre o corona. Né? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Isso aí. Pessoal, então, a gente vai discutir hoje sobre o coronavírus, né? Vai falar principalmente assuntos relacionados com carga viral, sintomáticos e assintomáticos. E quando a gente coloca carga viral, um tanto de gente me pergunta: o que que é isso, Lucas? Carga viral? Por que que isso é importante saber? Então, a gente vai começar essa live falando sobre carga viral. Você pode explicar para a gente, Rodrigo, o que que é essa carga viral? Porque parece que é carga, né, de carregamento mesmo, mas é basicamente, né? Dá para fazer uma analogia, né? O que é uma carga viral? Assim, falando bem claramente, né, é a quantidade de vírus que uma pessoa, né, vamos colocar paciente, né, é a quantidade de vírus que uma pessoa tem no corpo. Então, quando se fala carga viral, a gente tem algumas maneiras de medir isso, né? Quanto que a pessoa. Porque não basta a gente saber, muitas vezes sim, mas às vezes a gente quer saber o quanto de vírus tem naquela pessoa. Então a gente vai falar assim: ela está com uma carga viral mais alta, ela está com uma carga viral mais baixa. Então é basicamente isso, né? É o quanto de vírus ela tem no corpo dela. E a gente pode medir isso, seja por o que a gente chama de partículas infecciosas, né? A gente saber de fato vamos dizer, quantas partículas de vírus tem naquela pessoa, ou de uma forma indireta, que a gente vai tentar medir quanto que é a quantidade de material genético do vírus, que é o mais comum que a gente faz hoje no diagnóstico, né? Nós vamos falar um pouco mais disso, eu acho, mais para frente. Uhum. Vamos. Rodrigo, a quantidade de vírus, então a gente sabe que carga viral são os vírus ali na pessoa. E essa quantidade de vírus no corpo de uma pessoa, ela está relacionada com a probabilidade de transmissão, principalmente falando de SARS-CoV? A ideia é ter uma relação direta, né? Então, quer dizer, quanto mais vírus tem no corpo da pessoa, quanto maior é a carga viral naquela pessoa, realmente é mais provável ela transmitir. E isso a gente pode Uhum. ver também na quantidade de vírus, né? Qual que é a carga viral que é necessário para desencadear a infecção. Porque a gente sabe que isso não é só para o corona, né? Qualquer vírus que infecta ser humano ou qualquer outro organismo. E não basta que vamos pegar o ser humano aqui, né? Não basta que eu tenha contato com um único vírus, né? Com uma única partícula.
porque meu corpo tem uma série de barreiras que vai impedir com que ele entre de fato na célula que ele precisa. Então, precisa de uma carga mínima do vírus para ele conseguir, né, vamos dizer, da população viral, para que ela consiga romper todas essas barreiras, as barreiras físicas, a imunidade inata, a imunidade adaptativa, para de fato causar a doença. Então, uma vez que a pessoa tem uma carga muito alta de vírus, quer dizer que a pessoa foi infectada, o vírus se multiplicou, e aí, num determinado momento, ela está com uma carga alta, e aí a chance dela transmitir é bem maior. Isso é porque ela tem muito mais vírus, né, no corpo. Então, a chance dela jogar isso para fora fica maior. Uhum. E quando a pessoa tem uma carga viral indetectável? Então, aí pode ser ou que a gente, né, na técnica, a gente não conseguiu detectar por alguma falha metodológica, então o teste falhou por algum motivo, ou o teste não é sensível o suficiente, né, ou aconteceu alguma coisa ali no meio do processo, ou um reagente errado, fez algum erro de fato no protocolo, ou realmente a Uhum. pessoa tem uma carga viral muito baixa. E aí a gente não consegue detectar. Porque, por mais que a gente tenha um teste muito sensível, a gente tem o limite de detecção. Né? Não tem como eu pegar, a pessoa está infectada com uma partícula viral. Provavelmente eu não vou conseguir detectar isso, porque é muito, muito pouco. Agora, se ela, a partir de um certo limite, a gente consegue detectar. E aí, a gente então daria o diagnóstico. Né? Eu consegui detectar o vírus nessa pessoa, por menor que seja a carga, mas eu detectei, então ela está infectada, né, naquele momento. Uhum. E essa pessoa que está com essa carga viral indetectável, seja ela pela quantidade do vírus no organismo, ou seja, pelos testes que não deram certo, ela transmite ainda assim o vírus? Isso. O que a gente tem visto, né, e alguns trabalhos já mostraram para a gente, é que mesmo que uma pessoa tenha sintoma ou não, e dependendo da carga, ela pode transmitir. Né? Uhum. Então, bom, o que seria, né, o mais comum, né, e que se a gente for pensar, eu imagino que a população em geral pensa, bom, se eu tenho sintoma, então eu estou transmitindo o vírus, né, eu tenho uma carga alta de vírus, por isso que eu estou ficando doente, Uhum. então eu vou transmitir. Mas não necessariamente, né, e isso não é só para o corona, muitas doenças também a gente às vezes não tem sintoma, e você pode estar transmitindo o agente causador daquela doença. Né, isso tanto para vírus, bactéria, enfim, isso é possível. Uhum. A galera relaciona muito carga viral indetectável com o HIV, né? A gente ouve falar, lê muito sobre alguns artigos que relacionam essa carga viral indetectável com o HIV. Exatamente. Eu acho que talvez seja o exemplo mais clássico, né, Lucas, do HIV, porque para a gente acompanhar os pacientes que têm HIV, a gente vê se a gente consegue detectar ou não o vírus. E no caso do HIV é complicado, porque a gente sabe que o HIV ele entra no que a gente chama de latência clínica, né? Você às vezes não consegue detectar ele, mas ele está lá, Uhum. justamente a níveis muito baixos. Só que é tão baixo que a gente não consegue detectar. Mas o paciente continua infectado, né? E aí, no caso do HIV, é uma situação muito é justamente células de defesa. Então, na hora que o corpo daquela pessoa já está bem debilitada, o vírus volta a se replicar. E aí você consegue detectar. Uhum. Então, voltando à ideia de detecção da carga viral, né, por causa do HIV, é o jeito que a gente fala que a pessoa ela é soropositiva, ela tem anticorpos contra o vírus, mas aí com os tratamentos, né, os antirretrovirais, às vezes a carga viral fica muito baixa. Então a pessoa consegue ter uma vida, né, relativamente normal, saudável e tudo, fazendo uso da medicação, mas a carga viral fica indetectável até um certo ponto. Uhum. Legal. Mas, e voltando a falar do SARS-CoV, né, do coronavírus, recentemente uma representante da OMS, ela afirmou, né, que algumas pesquisas indicavam que pessoas assintomáticas tinham poucas chances de transmitir o vírus, né, da Covid-19, e ela citou um estudo bem pequeno lá relacionado a isso, e isso deu uma força para o discurso do presidente, que ele usou as redes sociais dele para indicar uma reabertura mais rápida, né, do comércio após essa divulgação.
e que falava que a disseminação de assintomáticos era muito rara, etc. Ela falou isso, deu voz aí para o presidente. Eu queria que você diferenciasse para a gente sintomáticos de assintomáticos, de pré-sintomáticos. Então, isso aconteceu no começo do mês passado, né? E foi uma repercussão danada. E para a gente que viu a declaração, né? Para qualquer pessoa que viu a declaração acho que foi uma epidemiologista da OMS, uma das referências lá, Uhum. hora nenhuma ela falou que uma pessoa assintomática não transmite, né? Ela falou que parecia ser eventos raros que uma pessoa assintomática transmitisse, mas que isso ainda estava em avaliação, em estudo. Então a OMS está, né, o que é o papel da OMS nesse caso? Ela vai coletando dados dos países, né? Os cientistas de diversos países vão mandando dados para a OMS, e a OMS tenta, então, avaliar tudo isso para dar as recomendações, né? Cada país é livre para Uhum. tem sua soberania, mas ela dá a opinião dela, né? E dá as recomendações como o órgão maior de saúde do mundo. E aí, quando a epidemiologista falou isso, que parecem ser eventos raros, houve uma distorção nas redes sociais, né? Não sei se isso aconteceu no resto do mundo, mas aqui no Brasil foi uma coisa absurda. Que começaram a falar assim, bom, se os assintomáticos não... E qual que seria a lógica disso, né? Se os assintomáticos não transmitem, e para o pessoal eles achavam que os assintomáticos é a maior parte, e não necessariamente mas achava-se que era. Então, se ele é assintomático e não transmite, por que a gente está ficando em casa? Né? Então, não justifica. Essa seria a lógica do pessoal. Acontece, Uhum. já tem trabalhos, inclusive na época que a epidemiologista declarou, esses trabalhos não estavam disponíveis, que de fato mostravam que pareciam ser raros os eventos dos assintomáticos. Agora, o problema na COVID, a gente tem a diferença entre assintomático, o pré-sintomático e o sintomático, né? Então, o que os trabalhos estavam mostrando é que, na verdade, a maior parte, né, a maior probabilidade de transmissão era justamente na fase pré-sintomática. Então, o que é isso? A gente tem aquela pessoa que vai desenvolver um sintoma, então ela é infectada, passa um certo tempo, ela desenvolve o sintoma. E aí pode ser qualquer tipo de sintoma. E aí né, quais são os sintomas mais característicos da COVID? Febre, dor no corpo, como qualquer virose, né? Então, reparem só, Uhum. nós temos febre, dor no corpo, nariz, né, escorrendo, nariz ruim, tosse, ah, Tosse. fadiga. A grande maioria das viroses causa isso. E aí você começa a ter alguns sintomas, né, alguns sinais que falam assim, opa, isso não é um resfriado qualquer, isso não é uma simples gripe sazonal. Quando você começa a ter uma falta de ar, né, às vezes a pessoa precisa ir internada porque ela tem realmente uma dificuldade de respiração. E aí você tem alguns outros sintomas que são relatados em algumas pessoas, diarreia, náusea, ah, algumas pessoas começam, né, relatam vômito, tudo. Então, com o passar do tempo, foram várias e várias, né? Hoje a gente no mundo já tem quase 12 milhões de pessoas infectadas, os sintomas começam a ficar mais claros para a gente. Só que o problema, então, beleza, a pessoa pode ter esse sintoma, mas tem aquela fase onde ela não tem sintoma. Por quê? Porque ela acabou de ser infectada, não deu tempo ainda do vírus replicar e de fato causar um problema. E tem a fase entre a infecção e o início do sintoma, que a gente chama de período de incubação, seria essa fase pré-sintomática. Então, quer dizer, como eu vou diferenciar uma pessoa que de fato não vai manifestar nenhum tipo de sintoma, que seria o assintomático clássico, né? Então o vírus entrou, se multiplicou, espalhou no corpo, e a pessoa não teve sintoma, tá? Ok. Tem aquela que o vírus vai entrar, ele vai se multiplicar e ele vai causar o problema, né? Só que ainda não chegou nesse ponto. Então, vamos supor, tá lá 2, 3, 4 dias, ainda não manifestou sintoma, que é a fase pré-sintomática, e nessa fase ele está transmitindo o vírus. Então, você Uhum. fala assim, não, só os assintomáticos. Os estudos, né, alguns publicados na Nature e na Science, que são as revistas, né, de maior respeito no mundo, mostraram que realmente parece que os assintomáticos transmitem menos, mas os pré-sintomáticos transmitem muito. E os pré-sintomáticos, na verdade, se a gente for, né, fazer uma avaliação maior, eles são sintomáticos, que naquele momento não têm sintoma, mas chegarão a ter.
Se vão chegar a ter sintomas mais graves ou não, aí é outro caso. Mas eles ainda vão desenvolver algum tipo de sintoma, né? Então, o pessoal Uhum. faz isso de forma errada. Quer dizer, então, se eu não tenho sintoma, eu não estou transmitindo, vamos abrir tudo, né? Vai ser só aquela minoria ali que vai pegar a doença e manifestar sintoma. A gente está vendo que não é bem assim, né? Que esses pré-sintomáticos, assim como os assintomáticos, são os que mais transitam, né, entre a população, porque quem tem sintoma, geralmente, e é o esperado, né, que não transite entre a população, mas também não está acontecendo muito bem isso, né? E é importante lembrar que a gente pode ter sintomas e testar negativo, né, porque os sintomas dessas viroses são muito parecidos. Então, se tiver o sintoma e puder testar, é o que é importante, né? Justamente. Porque é isso que a gente espera, né? Mas, igual você falou, infelizmente a gente não vê, né? Não é o que a gente está vendo, mas é o que deveria acontecer. Bom, se eu tenho algum tipo de sintoma, eu não vou sair de casa. Eu faria o meu auto-isolamento, né? Não precisaria de um médico ou de qualquer pessoa que seja falar assim, olha, fique em casa, né? Bom, eu tô com febre, eu tô com dor no corpo, eu não vou Uhum. trabalhar, eu tô com falta de ar, enfim. O problema é que a pessoa que não tem sintoma, como é que ela sabe? Ah, eu não estou sentindo nada, né? Às vezes, e aí a questão dos que você comentou, né, dos sintomas inespecíficos, eu acho que é o mais complicado, principalmente no momento que a gente está agora, que é o momento onde o clima está mudando, então as pessoas começam a ter problemas alérgicos, né, por conta da temperatura caindo também, o tempo mais seco, e tem as viroses que normalmente circulam, né, os vírus que normalmente circulam nesse período, vírus, né, do resfriado, da gripe, que esses sintomas inespecíficos são muito parecidos, né? Então, a pessoa teve dor de garganta, a pessoa teve o nariz escorrendo, né? Teve coriza e tudo. Bom, isso Uhum. nos causam. E aí você pensa, bom, então, se eu tenho isso, eu tenho corona. Aí você faz o teste, opa, não tenho corona. Mas se fosse baseado simplesmente pelo sintoma, seria corona. Mas são sintomas muito comuns, né? E isso é um problema Uhum. agora que tá vendo. E existe, tipo, uma estratégia, uma forma de identificar a presença do vírus nas pessoas assintomáticas que seja diferente das sintomáticas? Por exemplo, se eu sou assintomático e não estou com problema nas vias respiratórias, então vai ter menos vírus ali nessa região e para identificar seria mais difícil? Teria alguma coisa relacionada a isso? O que que normalmente a gente faz, né? A pessoa, vamos traçar um período, um tempo histórico, assim, desde o começo. A pessoa tem sintoma, ela é direcionada para um hospital e vai ser feita a coleta do material dela para ser testado. E aí, bom, se a pessoa ah, tem um sintoma e aí você testa e deu positivo, ok. Pode ser que não tenha sintoma e ela esteja positivo. O teste vai ser o mesmo, né? Então, qual que seria esse teste? Para a gente falar assim, ó, a pessoa está ou não com o coronavírus nesse momento. É o que a gente chama do teste molecular, né? O RT-qPCR. É aquele teste do SWAB. Então, Uhum. o responsável vai fazer a coleta do material. Então, coloca o SWAB, que é um cotonete, né? Um cotonete só que um pouco maior, na nasofaríngeo e na orofaríngeo, na garganta, no nariz, né? Bem no fundo do nariz, é bem desconfortável. Se alguém aqui já fez, é bem desconfortável, mas é o que é mais eficiente. Então, você faz esse tipo de coleta do material, leva para o laboratório para ser feito o teste molecular. Então, você vai detectar se o material genético do vírus está ali ou não. Se não tiver, Uhum. é porque a pessoa não está com o vírus. Se tiver o material genético, é porque ele está infectado, porque não é se esperar que uma pessoa tenha o genoma do vírus no seu corpo, né? A não ser que ela esteja infectada. Agora, uma pessoa que está assintomática, ela também pode ter, porque ela simplesmente não tem sintomas, o vírus está lá, né? Então, você faz esse teste, você consegue ver. Então, como que eu poderia diferenciar, né? Eu teria que fazer uma ampla testagem de pessoas que, né, têm ou não sintoma. A questão é que não tem como virar e fazer assim, eu vou fazer a testagem de todo mundo, né? Isso é real, isso é virtualmente impossível. Agora, o que se foi Uhum. recomendado desde o início, que alguns países fizeram, e esses que conseguiram fazer estão melhores do que a gente aqui hoje, foi fazer o rastreamento do contato. Então, se a pessoa tem sintoma e ela foi e testou e deu positivo, bom, com quem ela teve contato nos últimos dias?
opa, teve lá meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, vai atrás dessa pessoa e testa, tendo sintoma ou não. Uhum. E aí, se não tiver sintoma, só se não tiver positivo, legal. Se tiver positivo, opa, essa daqui então se isola com quem você teve contato. E assim você vai fazendo, né? Testando sintomáticos e os assintomáticos. Chega um momento, igual agora que a gente está aqui no Brasil, que é muito difícil fazer isso, porque o vírus já está no país inteiro e você fica. Esse tipo de rastreio começa a ficar cada vez mais difícil, né? Então aí fica complicado você saber, eu vou. É como se eu desse um tiro no escuro. Fulano, você está com sintoma? Tô, então você vai testar. Você está sem sintoma? Tô, eu vou testar também. Mas quantas pessoas não têm sintomas, né? Então, quando a gente fala na testagem em massa, o ideal seria realmente testar todo mundo. Mas Uhum. por falta de testes, né, de insumos, a gente tem que escolher. Agora, quanto mais teste a gente faz, melhor a gente vai ter uma resposta, né? Então, e infelizmente o Brasil, comparado com outros países, né, que estão sofrendo muito, e que sofreram muito já e já hoje já começa a melhorar um pouco, a gente testou muito pouco, né, em relação a eles. Muito pouco mesmo. E também não adianta testar, dar negativo e sair para a rua achar que tá tranquilo, né? Já estou negativo, posso sair. Isso é um bom ponto, porque se eu faço esse teste do PCR, quer dizer que naquele momento que foi feita a coleta, eu não tô negativo, eu não estou contaminado. Positivo. Uhum. Normalmente demora um tempo, né? Você não faz esse teste na hora, né? Não é um teste rápido. É um teste que, assim, em geral demora aí 72 horas, né? Alguns laboratórios pedem 72 horas, 4 dias. Mas por mais rápido que seja, vai ser, vamos supor, no dia seguinte. Né? A gente viu agora com o presidente, né? Ele coletou ontem e hoje saiu o resultado, então 24 horas. Quer dizer, ele coletou ontem, então ontem ele já estava infectado. Né? Digamos que demore 4 dias. Há 4 dias atrás a pessoa estava infectada. Então, durante esses 4 dias, ela não deveria né, circular porque ela está com potencial risco de estar infectada. Digamos que Ele era ela. pré-sintomático, né? Ele seria um pré-sintoma. Provavelmente. Exatamente. Porque aí ele Né? teve os sintomas e foi procurar o médico para poder fazer os exames. Então, nesse período ele era pré-sintomático e possivelmente deve ter transmitido para outras pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, se ele, na declaração dele foi, quando eu tive sintoma, eu fui procurar. Então, quer dizer que antes ele já poderia estar tendo, né? Porque ele estava naquela fase de incubação. E já aproveitando a deixa, né? Os trabalhos têm mostrado que, na média, é de 2 a 4 dias. Então, por exemplo, 4 dias a pessoa foi infectada, daqui uns 4 dias começa a manifestar algum tipo de sintoma. Nesse período, ela pode estar transmitindo, né? Agora, se a pessoa fez o teste e deu negativo, quer dizer, naquele dia da coleta estava negativo. Nada garante que daí para frente ela não vai se contaminar, né? Porque se ela continuar circulando e se expondo, eventualmente ela pode ser contaminada. Uhum. Rodrigo, eu quero te perguntar sobre o tempo de incubação, se ele interfere nos assintomáticos. Mas eu acho que antes de você responder se o tempo de incubação interfere nos assintomáticos, você explicar para a gente o que é tempo de incubação. Então, o tempo de incubação é um termo que a gente usa para do momento que a pessoa foi infectada até o momento que tem os primeiros sintomas. Ou seja, é o tempo que, tentar colocar em palavras mais simples, né? É o tempo que o vírus vai demorar, né? Vamos dizer assim, ele está incubado, é o tempo que ele demora para começar a replicar e, de fato, gerar algum tipo de problema. Né? Então, como é que funciona Uhum. o ciclo do vírus? Ele entra na célula e ele começa a replicar. Mas no começo eu comentei que a gente tem várias barreiras, né? Então ele tem que vencer essas barreiras. Então, digamos, ele entrou pelas mucosas, ele entrou. Eu conversei com alguém que está contaminado, essa pessoa liberou gotículas contaminadas com vírus e ele entrou no meu corpo. Então ele tem que chegar na célula alvo do meu corpo, ele tem que entrar nessa célula e ele tem que começar a replicar. Tudo isso demora um tempo, né? E tudo isso depende da carga. Eu acho que alguém comentou aqui sobre inóculo viral, que eu não sei, não entendo, não vi muito bem. Mas é o que? A Depende gente do. vai passar essas perguntas depois. Legal. Por quê? Porque depende do inóculo. Se eu for infectado com um inóculo muito baixo, ou seja, com uma quantidade muito baixa, às vezes essas barreiras anatômicas e a minha imunidade inata vai dar conta do recado. Então eu não vou nem chegar a sentir nada. Mas eu fui infectado. E pode ser até o caso de fazer um teste e ser indetectável, porque a quantidade
que eu fui infectado foi tão baixa que eu, de fato, não senti nada e passou. E, às vezes, isso nem estimula uma resposta imune mais robusta, o que pode até Aham. justificar, né? Uma pessoa fala assim, a pessoa foi contaminada e depois foi recontaminada, né? Foi reinfectada. Mas, às vezes, essa primeira infecção foi com um inóculo tão baixo, foi com uma carga viral tão baixa, que, de fato, ela não sentiu nada, né? Então, você tem, dependendo da quantidade de vírus que a pessoa é infectada, esse vírus, então, tem que, né, ir no corpo, circular, chegar na célula-alvo para poder replicar. Então, tudo isso demora um tempo, que é justamente esse tempo de incubação. E aí você tem os primeiros sintomas, que normalmente são sintomas Uhum. específicos. A gente fala em fase prodrômica, né, o nome técnico, que é aquela fase onde você vai ter tosse, né, uma fadiga, uma febre, às vezes uma dor no corpo, que é sintomas muito inespecíficos, né? Em geral, até pouco tempo atrás, a gente fala assim, hoje estou com febre, estou com dor no corpo, opa, é dengue. É dengue porque dor no corpo e febre é dengue. Agora a gente começa a pensar em corona. Por quê? Porque é o vírus que está circulando mais. Mas são sintomas inespecíficos. E aí você começa, então, a fase de fato da doença, que é aqueles sintomas que, opa, esse sintoma é bem típico disso. Então, a pessoa teve falta de ar, por exemplo, você não vai pensar que a pessoa está com dengue, né? Isso não é típico de dengue, mas é típico do corona que a gente tem visto. E aí você começa a ter esses sintomas todos. Agora, não significa que a pessoa, né, naquela fase inicial dos sintomas, ela já não tem que tomar mais cuidado do que já deveria estar tomando, né? Porque aí, de fato, se ela já está com Uhum. sintoma, ela já estava transmitindo o vírus e continua. Legal, legal. E as crianças nesse processo todo, é, elas geralmente elas são assintomáticas, a gente vê muito que elas são assintomáticas, e elas têm esse mesmo tempo de incubação, ou tem uma diferença nesse tempo de incubação para reagir a esses estímulos virais? Como que é para as crianças? Então, das crianças é bem interessante, porque até pouco tempo atrás, o pessoal falava assim, criança, né, no início falava que não acometia criança, a criança estava, entre aspas, imune. E aí começou Uhum, a falar de crianças infectadas. E aí começou a falar, é raro, a criança é infectada e ela não transmite vírus, né? Então, ela pode ser infectada, vai desenvolver um sintomazinho leve e tal, mas não vai dar nada que isso. Aí, de repente, começa a ter os casos de crianças e adolescentes morrendo. Aí você assim, opa, uhum, o que está acontecendo? Aí teve um trabalho que eu vi na JAMA, que é a jornal da Associação Médica Americana, uma das mais famosas da revista médica, fazendo uma associação que parece que as crianças têm menos receptor, quando a gente é mais jovem, a gente tem menos receptor para o vírus, que é o receptor ACE2. Então, por ter menos receptor, o vírus ele não encontra, né? Então, para o vírus entrar na célula, ele precisa desse receptor. Se ele não tem esse receptor, ele não vai entrar, né? O que justifica o que a gente chama de tropismo viral, das explicações, né? Então, se a criança tem menos desse receptor, justificaria ela também ter menos infecção. E agora, uhum, um trabalho mostrando que, por menos que as crianças sejam infectadas, né, por menor que seja a taxa, comparado com adultos e pessoas mais velhas, elas podem sim ser infectadas, não só crianças, mas até neonatos. O pessoal detectou vírus, né, detectou carga viral em neonatos, um bebê de 1 mês, 2 meses, em crianças e em adolescentes, e não só o RNA. Né? Eles fizeram um teste uhum, lá, detectaram o RNA e conseguiram isolar partículas virais infecciosas dessas pessoas. Ou seja, se você consegue isolar a partícula viral, quer dizer que ela está excretando também, né? Ou indica que ela pode estar excretando esse vírus. E se ela está excretando o vírus, uma pessoa entra em contato, ela pode ser infectada. Quer dizer que ela vai ser? Não, porque depende do inóculo, depende do quanto que ela está transmitindo. Isso a gente ainda não, o trabalho não mostrou isso, porque, né, mas mostrou que as crianças têm sim formação de partículas infecciosas no nariz e na boca, né, na oro e na nasofaringe, uhum. poderia se transmitir, né? Agora, o período né, você tinha falado do período da incubação, eu não sei se é diferente para criança ou para adulto. Não creio que seja muito diferente, pode até ser, mas não vi informação disso. Agora, o importante é, independente do tempo,
parece que a lógica é a mesma, né? Durante essa fase assintomática, ela poderia estar transmitindo também. Então, eu até fiz um post aqui na página sobre isso semana passada, que eu achei de fato muito interessante, né? Quer dizer, isso tem outras implicações, não é só, nesse momento a criança pode ou não ser infectada, mas tem toda uma discussão sobre na volta às aulas, né? Aglomeração das Aham. crianças com a família, né? Então vai para a escola, tem contato com outras pessoas, volta para casa, às vezes convive com avós, com avós, então Isso é importante mesmo, de saber fazer essa relação, principalmente com volta às aulas, que a criança, principalmente de 0 a 6 anos de idade, sempre fica com alguém, né? Então sai da escola, vai ficar com vó, fica com a tia, e vai fazendo todo um trajeto. E se ela tá com o vírus, ela vai espalhando o vírus. Então, para poder pensar nesse volta às aulas, é importante estabelecer essa conexão com esses sintomas e transmissão em crianças. exatamente. E é interessante, né? E o que é bacana, assim, que a gente vai estar vendo na ciência, é que cada dia sai coisa nova. Então, o pessoal, né, tem a ideia, tipo assim, tudo demora, né? A ciência demora e tudo. A gente está vindo para a Covid algo assim que eu particularmente nunca tinha visto, que é todo dia sai trabalho novo sobre o mesmo assunto, porque realmente o mundo inteiro está estudando. Então, tem crítica para ambos os lados, né? Tem trabalhos que a gente vê que Uhum. confiáveis, a gente viu trabalhos que pareciam ser muito bons, que tiveram que ser retratados. Mas, enfim, o ponto é, tá saindo muita coisa e o que eu tenho, né, o que eu reparei também é que o pessoal às vezes criticava, tipo assim, mas vocês estavam falando isso há uma semana atrás e agora vocês já estão falando outra coisa. A OMS antes falava que não era para usar máscara, agora está falando para usar máscara. Uhum. As evidências estão surgindo, né, novas evidências estão surgindo a cada dia. E aí a gente, como cientista, é obrigado a escolher as evidências mais fortes, né? Não tem dogma. Eu acredito nesse ponto. Não. Surgiu uma evidência nova que aponte para um caminho diferente e que é convincente, a gente tem que mudar. E isso é legal porque todo dia tem publicação nova de estudo, e não só a ciência que está publicando muito, fazendo muita coisa relacionada ao Covid-19, mas a população como um todo está buscando cada vez mais. Né? Se a gente para, a gente que mexe com ciência, a gente para em algum lugar, a pessoa já pergunta alguma coisa para a gente. Então hoje a busca para entender a ciência é muito maior, né? Um dos grandes problemas disso é a fake news. Porque ao mesmo tempo que tem gente divulgando a ciência de fato, tem gente que está divulgando coisa que não é ciência. Né? Então, é um dos problemas relacionados. E falando disso, eu quero falar para a galera também seguir a página do Micro FMG no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é legal que o Rodrigo também tem uma página de divulgação científica. E, Rodrigo, pode ficar à vontade para falar da sua página. É justamente essa página que eu estou aqui conversando com vocês, né? Até falei com o Lucas que eu ia entrar por ela, porque é a página que eu estou trabalhando, essa parte de divulgação científica, que já aproveito para parabenizar de novo vocês do Micro FMG, que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. E a gente está vendo hoje isso, né, Lucas? Que é muita informação o tempo inteiro. O corona veio para mostrar isso, a gente está tendo muita informação científica, mas muitas vezes essa informação ela não chega da maneira mais adequada para a população. Embora a mídia repercute muita coisa, mas assim, é papel da mídia transmitir a informação, mas não necessariamente ela vai avaliar todo o fundamento científico da coisa, né? Isso são os Uhum. que vão ter a capacidade para fazer isso. Então, se os cientistas também não dedicam uma parcela do tempo para poder levar esse conhecimento de forma mais correta possível para a população fica à mercê das fake news, né? E hoje, É. infelizmente, assim, a gente deveria confiar muito na mídia, mas tem alguns setores, né, da sociedade que estão denegrindo muito a mídia. Então, como se toda a mídia fosse ruim, e não é, né? Só que, de fato, tem, né, grandes mídias, né? E quando eu digo grandes mídias, são os grandes jornais, né? Os jornais respeitados, pelo que eu tenho visto, tem feito um bom trabalho, né? Só que, às vezes, uma coisinha ou outra passa errado, porque, às vezes, não é um cientista que está ali fazendo, né, o trabalho jornalístico. Então, a gente, como cientista, a gente precisa desse tempo também, né? Porque senão acontece o que a gente viu com a declaração da OMS, né? Distorce totalmente a fala para poder aplicar Uhum. a realidade que a pessoa quer. E aí isso ganha uma dimensão muito grande. A gente tem visto isso Muito tanto grande. de, é, sim, da transmissão,
relacionando com lockdown ou não, e com relação à medicação, né? Então, assim, é complicado, né? Muito, muito. Mas eu acho importante esse avanço, né, da busca pela ciência mesmo, que aconteceu. É importante lembrar que a universidade também não faz pesquisa só sobre Covid, né? Tem muita pesquisa rolando e precisa de mais cientistas e pessoas também que coloquem para fora dos muros da universidade essa pesquisa que está acontecendo, né? Então a população ela pode buscar, mas os outros cientistas também têm que falar sobre isso. É, É, eu tenho a esperança de que daqui para frente isso fique cada vez mais forte, sabe? Que a gente tenha os cientistas jogando isso de fato para a população, né, de forma mais acessível, ou que né, não dá a gente não pode esperar que todos façam isso, mas que tenha pelo menos grupos que façam isso, que vocalizem, né, as pesquisas que são feitas uhum, no centro de pesquisa, para a população entender o valor da ciência e da ciência. é isso, né? Não só agora no momento de pandemia, porque agora está todo mundo, eu quero vacina, eu quero remédio, mas espera aí, a ciência é construída né, ao longo do tempo, então não é assim da noite para o dia. Pro Então, dia faz vacina. uma hipervalorização da noite para o dia, isso tem que ser mantido, né? Então, eu tenho esperança de que a sociedade vai manter esse apoio, né, e vai querer conhecer cada vez mais, e a gente está aí para poder divulgar o melhor que a gente pode, né? Pois é, também acho isso, concordo com você. Rodrigo, só voltando aqui no Covid, eu ia perguntar uma coisa, o papo estava bom, aí eu acabei esquecendo, mas agora eu lembrei de novo. O exame SUAB nas crianças funciona? É o mesmo? Será que rola de fazer? Porque eu nunca pensei nisso, para falar a verdade. Eu De sempre fiar. lá na UFMG, né, eu participo do comitê de enfrentamento, a gente está ajudando a Secretaria de Estado em diagnóstico. Só que a gente não sabe de quem são esses pacientes, né, as amostras. Simplesmente, Uhum, também por questão ética, a gente não sabe quem é e tudo. Então, eu não sei como que é feito das crianças e tudo, mas com certeza tem. Eu acredito que seja um tipo de teste, tá? O SUAB, pelo menos em crianças um pouco mais velhas, né? Eu acho que nas mais novas é complicado, não sei se a pessoa, eu né, acho que se até uns 7 anos, eu acho que não é possível. Gente, não tem como Pois criança é. deixar fazer aquilo Eu acho que da boca ainda é menos mal, mas no nariz eu acho que é no complicado. nariz, Então, também assim, acho. e o no nariz é mais sensível para detecção, mas é sofrido, sabe? Para fazer o. É. Então, eu não sei se para crianças, como é que exatamente é feito, né? O tipo de coleta, a gente não faz a coleta lá, mas em questão de eficiência seria a mesma, né? Ao meu ver. Então, se for para Uhum. detectar. Não, eu tô até curioso para saber como que fazem isso com as crianças, elas deixam. Não, deve Até se ser sofrido. tiver alguém aí que é da área, né, que está assistindo a gente É que verdade. isso e quiser comentar, vai ser bem legal, porque eu também não sei como é que é feito em criança e deve ser um belo desafio. Deve ser. E falando em infectados ainda, em indivíduos que testaram positivo, a gente não faz nada com esses indivíduos, né? Então, se eu testo, me dá o resultado e acabou o monitoramento desses indivíduos, né? Gente, travou. Gente, me lá. Ai, travou. Vamos esperar o Rodrigo voltar. Tô vendo aqui no outro celular que travou mesmo. Não, não acabou o tempo, não. Foi só 40 minutos ainda. Parece que o Rodrigo ele deve ter caído, porque eu ainda consigo ver aqui. E no... Ai, meu Deus, cadê? Um tanto de gente viu solicitação. Meu Deus, calma, gente. Vamos fazer live com todo mundo. Eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui enquanto isso.
Pessoal, enquanto o Rodrigo está estabelecendo a conexão, sigam a MicroFMG no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. E pode me seguir também, Lucas XB. Gente, estou guardando o Microbioeduc. Um tanto de gente mandando aqui. Gente, vamos pensar positivo aí para o Rodrigo voltar. De novo, cadê o Rodrigo? Aqui, vou solicitar. Pronto. Fazer com o Rodrigo. Acho que agora vai. Voltou. Ok. Caiu. Foi mal. Caiu. É. Não, sem problemas. Acontece. É, Internet está cada vez mais sobrecarregada, sempre acontece. mas Mas vamos lá. toma aí. Oi? É porque caiu, eu não sei onde que você parou. Aí, Então, eu acho que eu estava perguntando sobre o monitoramento com os indivíduos que testam positivo, né? Então, se eu estou infectado, acontece o monitoramento ou eles fazem o exame, dá um resultado ali que é positivo e acabou? cara, eu não sei exatamente como é que é feito o rastreio. Eu sei que se a pessoa é infectada, né, dá esse diagnóstico, eu acredito que faz a orientação para ficar em isolamento. Agora, se é feito o acompanhamento dessa pessoa para saber, por exemplo, até quando que ela está infectada ou não, não sei como é que é feita a política pública disso, tá? Uhum, Deveria ser feito, né, para ter esse rastreio. Então, quer dizer, e eu acredito que é feito, por quê? Porque tem dados de pessoas que se recuperaram. Então, deve ser feito esse rastreio, né, para poder falar se a pessoa recuperou ou não, porque, porque a gente tem, na hora que a gente vê os dados, a gente vê número total de infectados, número de óbitos e número de recuperados. E tem uma lacuna que é em investigação. Então, eu acredito que para encerrar vamos dizer, né, o diagnóstico total ali, a pessoa foi infectada, depois, opa, ela se curou. Não acredito que seja só em casos de internação, porque não é a maioria, né, que chega a ser internado. Então, deve acompanhar sim. entendi. Mas só que acompanha os casos, mas não está atrás dessas pessoas, né? Elas podem sair ainda, né? Então a gente acredita nas pessoas ainda que ficam em casa enquanto está com sintomas, né? Exatamente, porque aí, vamos dizer assim, né, é complicado, mas é apostar no bom senso, né? Então, quer dizer, ó, você está É. infectado, você sabe das recomendações, siga a recomendação, né? Fique em casa, não sai. E aí, se a pessoa está infectada, é ficar em casa mesmo, né? Então, quer dizer, você não vai sair. Ah, eu moro sozinho e tudo, bom, tente ver quem pode, né, ajudar nessa parte. Se não tiver ninguém, naquele dia que você está bem tenso, você não vai sair, mas num outro dia você, né, procura sair rapidinho com máscara e tudo, tomando o maior cuidado, mas assim, é evitar o máximo, porque se você está com sintomas, Uhum. você vai transmitir né, o vírus para outras pessoas, ou tem um potencial de transmissão grande também. Ô, Rodrigo, e falando de bom senso, a gente percebe que não está acontecendo bem, né? E que os países que adotaram o lockdown tiveram muito mais sucesso no enfrentamento aí. Tiveram um grande sucesso no enfrentamento da Covid-19, evitaram colapso no sistema da saúde. Um grande exemplo que eu tenho é a Nova Zelândia. Então, a gente conseguiu trabalhar muito melhor. Você acha que com esse aumento do número de infectados no Brasil, o lockdown é a melhor saída para a população? Bom, cara, eu acho que é uma medida bem complicada, de fato, de tomar, né? Quando a gente viu a China fazendo isso no início da pandemia, né, o mundo inteiro olhou e falou assim, não, mas que loucura, né? Fechou a península ali de Hubei, quer dizer, mais de 11 milhões de pessoas na cidade de Wuhan, e de repente a península Uhum. fechou, e só que deu certo. Então, opa, reduziu a transmissão. Aí você viu outros países fazendo. Aí você vê Nova Zelândia, você vê Japão, você vê Coreia. A Europa demorou, né? Então a Europa sofreu muito, Espanha, Itália, França adotaram o lockdown de forma um pouco mais tardia do que os países asiáticos, mas adotaram. Melhorou.
Aqui no Brasil a gente está vendo isso. Os Estados Unidos, né, vamos pegar um outro exemplo, os Estados Unidos também demorou os estados a adotarem. Aqueles que adotaram, por exemplo, mesmo de forma tardia, né, Nova York. Hoje a gente vê que Nova York está caminhando para a resolução do problema, mas sofreu demais. O Brasil está seguindo esse caminho, né? Então, quer dizer, não há Uhum. lockdown. Tem gente que fala assim, a gente está em lockdown. Não, a gente não está em lockdown, né? Algumas cidades a gente viu no Brasil aí que teve a adoção de lockdown. Eu nem sei hoje como que está isso, mas algumas cidades a gente percebeu uma semana ou duas de lockdown. Mas em geral a gente teve medidas de isolamento social, né? E o que de fato aconteceu foi as, as prefeituras, os governos estaduais, né, decretaram que ia fechar comércio e tudo, fizeram algumas medidas, mas a população era livre para sair e tudo mais. Agora, com o número de casos aumentando, qual que é o problema? Né? Não é só o número por si, é porque com o número de casos, você também tem número de pessoas sendo internadas. Então, você tem uma Uhum. ação do sistema de saúde e até chegar a um ponto onde você não tem mais, como é que você faz? Né? Alguns países e alguns lugares do mundo a gente viu isso. Você não tinha mais e pessoas morriam em casa. Tá? Uhum. No momento onde você tem o maior aumento de casos, juntamente com o sistema de saúde não dando conta, o ideal seria, do ponto de vista sanitário, né, de saúde pública, era o lockdown. Né? Agora, a gente pode ter um outro tipo de discussão que é por que não foi feito antes? Aí entra política no meio, entra outras questões. Mas no momento eu entendo que é difícil, né, em algumas cidades, em alguns estados também, mas na iminência, né, vendo os casos aumentando, é o que poderia dar certo, porque a gente viu que deu certo em outros lugares. Né? Então, Aham. muito quando eu vi notícias, por exemplo, do Rio de Janeiro e São Paulo, reabrindo as coisas. Né? Quer dizer, no momento onde você tem casos aumentando e mortes aumentando, ou que você possa falar, não está aumentando, mas está estável, mas está num estável alto, e você vai reabrir tudo. Quer dizer, é Uhum. complicado, né? No mínimo estranho. Muito, muito estranho. A OMS até liberou uns guias para cada país antes de liberar a população, né? Antes de tentar normalizar, eles até liberaram. Mas, Rodrigo, eu só tenho uma coisa para falar. Nós temos pouco tempo para poder fazer essa live, né? E tá, tipo, muito bom a conversa, a gente tem pouco tempo. Nós temos algumas perguntas aqui do pessoal. Antes de fazer algumas, porque nosso tempo está muito, muito no final mesmo, mas antes de fazer algumas, eu tenho aqui falando sobre o teste em crianças. Eles falaram que faz normalmente com suave em crianças, É, mas se for em um ambiente hospitalar, pode fazer usando uma sonda com aspiração a vácuo. Então é muito mais legal do que eu imaginava. bom, bom saber, legal. Mais fazem. Aqui eu tenho algumas perguntas e eles estão perguntando por quantos dias uma pessoa infectada pode transmitir o novo coronavírus. Já tem alguns estudos que mostram que o vírus foi detectado em pessoas até, se não me engano, 5 semanas depois do final do sintoma. Então, Uhum, pode ser que a pessoa continue transmitindo o vírus, mas não é uma regra, tá? Não significa que todo mundo vai ser assim, mas conseguiram detectar. Então, quer dizer, aí volta aquele papo do rastreio, né? Então, se eu estou contaminado, como é que é feita essa monitoração? Tá? Então, hoje eu comecei meu sintoma, estou positivo, uma semana, 2 semanas, aí de repente resolve, mas eu ainda posso estar com um resquício, né, de vírus ali no corpo, mas eu já não tenho sintomas porque meu corpo deu conta do recado, mas tem aquele resquício de vírus. E eu estar transmitindo ainda. Né? Agora, vai entrar também na questão do inóculo, né? De qual é a carga viral que essa pessoa está transmitindo a ponto de que outra pessoa seja infectada. Né? uhum. O que eu vi, tem pessoas que conseguem ficar positivas e transmitindo o vírus por até 5 semanas depois do sintoma. Legal, legal. Nós temos uma pergunta aqui também. Vocês estão perguntando como uma pessoa da mesma casa pode testar positivo para a Covid-19 e o cônjuge não, por exemplo. Provavelmente, pode falar você. É, essa é a dúvida que, assim, recentemente eu vi casos, sim, e não sei.
é curioso. A gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, às vezes a pessoa está tomando todo o cuidado, né, em casa, então dormindo em quarto separado, nas alimentações, né, sempre usando máscara dentro de casa, higienizando bem pra caramba tudo aquilo que encosta. Mas ainda Não assim, conversa com o cônjuge, né? Também. Não tem nenhum contato com o cônjuge. exatamente, é muito difícil. Né? Você imagina, por exemplo, falando, né, de cônjuge, mas você imagina crianças também, né, dentro de casa, quem tem filhos, é muito complicado. Mas parece que, eu estava vendo isso até hoje, parece que realmente, assim, algumas pessoas transmitem uma Uhum. frequência maior, outros menos, a gente ainda não entende muito bem como é que funciona isso, parece que eles falam que é uma regra, tipo assim, 80-20, é que 20% das pessoas vão transmitir para muita gente e 80 pessoas não transmitem tão bem. Ainda não está muito bem claro isso. Mas a gente tem visto que realmente as pessoas da mesma casa não estão infectando, né, aqueles que moram na mesma casa. Agora, aí entra a questão também da imunidade daquela outra pessoa, da carga viral que a pessoa está transmitindo, né? Então, é É, muita... porque foi falado no começo da live, né? Tem toda uma barreira para o E vírus poder passar. Pode passar em algumas pessoas e outras não com tanta facilidade. eu, né, parto do princípio que se eu estou infectado e eu moro, eu e minha esposa, bom, eu vou tomar todos os cuidados e ela também. Então, a gente vai tentar minimizar isso, que também é uma ajuda, né, para que ela não se contamine ou vice-versa. E tem a questão biológica, né? Tem a questão da imunidade dela, tem a questão da carga viral que eu estou transmitindo, que vai chegar até ela ou não. Então é muita variável, mas realmente é curioso. E é difícil também manter o distanciamento social dentro do distanciamento social. Muito difícil. Muito Eu tenho até difícil. medo de falar isso, que amanhã vai aparecer no jornal, que nós falamos que tem que manter o distanciamento social dentro do distanciamento social. Mas é complicado. Rodrigo, a gente vai ter que acabar mesmo a live. Se animar a fazer o 2.0, eu acho que é super massa, porque tem muita pergunta, muita gente perguntando, e tem uma que eu vi aqui, que fala sobre a relação sexual e a infecção com vírus da Covid-19. Então, na outra live que eu fiz, já me perguntaram pelo Instagram se tem como pegar na relação sexual, e agora perguntaram uma coisa relacionada a isso de novo. Mas eu acho que não vai dar tempo da gente responder, a gente pode tentar responder em outro momento. O que você acha? Pode ser. O pessoal também pode mandar pergunta, né, para vocês da Micro, pode me mandar também o que a gente não conseguiu responder aqui. Vocês devem deixar salvo, né? Aí o pessoal pode colocar no Sim, sim, nós vamos deixar salvo. comentário. Muito obrigado, Rodrigo. A equipe toda da Micro FMG agradece a disponibilidade. A live foi maravilhosa. Muito obrigado por participar com a gente desse momento. Pessoal, eu que agradeço. Foi um prazer falar um pouquinho com vocês. Pena que a live é curta, né? É 1 hora só, deu Muito curto. problema. Mas fica à disposição para outros bate-papos também. Tem muito assunto para a gente poder falar, né? Eu vi várias perguntas aqui também. Então, Também. mandar aí nos comentários que a gente vai respondendo tudo aí hoje, ainda amanhã. Então é isso aí. Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam essa live sobre carga viral, sintomáticos, assintomáticos. Queria mandar um beijo para minha família que eu estou vendo aqui, que não para de mandar coraçãozinho, eles são fofos demais. E muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, e equipe Micro FMG. Pessoal, a live vai ficar salva para quando vocês quiserem. Um beijo, muito obrigado. Espero que vocês e a família de vocês estejam bem e com saúde. Isso aí, até a próxima. Até.